Olá, bem-vindos ao Terroir Brasileiro. Nós passamos essa semana falando sobre cristal, a importância do acessório e principalmente a importância da experiência que tu tem com o vinho na taça de cristal certa. Se você não acompanhou, entre aí no nosso canal e busque lá os episódios, porque é um conteúdo bem legal. E a gente quer saber de vocês, se vocês já tinham feito essa experiência de entender ou perceber que a taça muda o vinho. Isso é importante. A gente está aqui com o Rodrigo da Boccaccio, sommelier aqui, especialista nessa área, e a gente vai trazer mais uma degustação. Um Cabernet Sauvignon, uma uva emblemática em taças diferentes. Isso mesmo. Nós provamos um Pinot Noir anteriormente. Exatamente. Né? E agora vamos provar um Cabernet Sauvignon. São uvas com características totalmente diversas. Diferentes, exato. Né? Então, aqui tem um desenho do porquê as taças precisam ser diferentes. Se os vinhos têm características totalmente opostas, as taças não podem ser semelhantes, parecidas. Não vai ter então, a mesma experiência, né? Tem que ser realmente algo diferente, né? De uma para outra, para que se entregue o máximo possível dessa variedade. O Cabernet é um vinho com uma presença forte, tânica, bem intensa. Eu digo para os nossos produtores aqui, não sei se tu concorda comigo, que quando o Cabernet, eu penso que o nosso Cabernet brasileiro é o Franc, que seria ele que vai desenvolver. O Sauvignon é um grande vinho, mas ele tem que a safra, né? Depende da safra. Não uma tem uva agora que ela tem o ciclo longo, então é difícil a plena maturação dela, né? Mas é uma uva que é emblemática no mundo todo, né? Planta... quando ela dá extremamente bem. Quando ela não dá, o enólogo sofre. É isso mesmo. Então, vou te servir aqui para a gente fazer uma prova. Esse é um Cabernet Sauvignon da Fopa e Ambrosi, também uma vinícola jovem, mas que está fazendo um sucesso belos meninos. Danado, né? Com vinícola, inclusive, nos Estados Unidos, né? Isso, eles fazem um vinho lá nos Estados Unidos, né? Começaram a carreira deles em enologia, estudando, trabalhando lá nos Estados Unidos, por isso eles têm essa ligação. Tem essa parceria. Estão fazendo né? vinho também no Uruguai agora. Então, em 3 países, no Brasil, nos Estados Unidos e no Uruguai. Aí um Cabernet Sauvignon da Fopa e Ambrosi. Vamos provar para entender essa dinâmica nessa degustação, né? Uhum. Como eu sugeri para você. Nesse caso, não agitar, né? Para que a gente possa... vamos agitar, mas num primeiro momento sente ele sozinho, com a taça parada, e depois a gente agita para extrair o máximo possível, né? Vamos começar pelo maior? Ok. Incrível, né? Aqui... Como é que tu colocou 2 vinhos diferentes aqui, né? Não, em aroma ele some nessa taça, né? Some. Talvez aqui dá para sentir uma fruta um pouco mais madura, inclusive, nessa taça. Sim. Né? Mas sente até um leve toque defumado, assim, algo que vem da madeira que ele tem. Isso aqui é uma característica da madeira. Nessa taça aqui, eu tenho que me esforçar mais para encontrar. Mas o que vem aqui é um aroma mais herbáceo, mais verde, né? Não, ele não traz a fruta madura. Não. O primeiro ataque... E eu vou te dizer assim, ele nem traz a madeira. E a intensidade de aroma de uma taça para outra... Completamente diferente. Vamos agitar aqui para ver se ele consegue... Nessa taça aqui ele fica mais evidente ainda, né? Aqui tu tem um Cabernet Sauvignon, né, em mãos. E aqui, para quem tá começando, ou até para um sommelier mais experiente, dependendo do momento, tu tem que pensar que varietal tu tem na mão. Verdade, aqui é algo que fica difícil de tu tem que pensar. Dizer. Pra gente aqui tá fácil, né? A gente viu o que é, mas tu indicou, mas... Ele perde a tipicidade da variedade dele, né? E vamos provar ele em boca para né? avaliar agora. Interessante, belo Cabernet com uma personalidade diferente, né? E a gente estava falando da dificuldade do Cabernet Sauvignon, mas aqui vale pontuar também a evolução que a gente teve, né, no conhecimento com essa uva. Sim.
entendendo melhor o ciclo de maturação dela. Realmente, há 10 anos atrás, se a gente fosse beber um Cabernet Sauvignon, teria uma característica que o herbáceo que eu falei tomava conta. E mesmo nos vinhos importados, no vinho chileno, que tem essa característica muito evidente, eu tenho provado ultimamente alguns Cabernet Sauvignon que estão bem feitos também e já não tem mais aquele ataque daquela pirazina, né? Que antes era um grande problema no Cabernet Sauvignon. Vamos provar aqui agora. Ele chega a ser desequilibrado, né? Ele chega a desequilibrar em boca. O tanino aparece muito mais e dá para dizer que no final até um leve amargor a gente sente nessa taça desequilibra, aqui. Tu vai dizer, é um vinho desequilibrado, ele te dá uma distingência na frente da boca e aí ele se desequilibra porque tu não consegue... E não mostra o potencial, a qualidade da fruta que ele tem, ela passa despercebida. Né? E aí é onde a gente chega, agora avaliando todas as degustações que a gente fez ao longo do programa... que a taça ela não vai mudar o vinho propriamente, mas sim a percepção do produto. Em uma taça, a gente poderia fazer uma brincadeira aqui e dizer esse vinho vale tanto, nessa taça ele vale menos. Né? Ou se tu fizer uma degustação às cegas com 2 garrafas, mesmo sendo de mesmo vinho, e colocar em taças, as notas as pontuações serão diferentes, com certeza. Eu prefiro esse Cabernet Sauvignon e não prefiro esse aqui. Aí é onde está a grande sacada da Riedel, né? Que é entregar o máximo de cada vinho, né? E é por isso que faz a diferença. Por exemplo, o caso dessa própria vinícola que a gente está colocando aqui até foi por coincidência, mas hoje eles utilizam as taças da Riedel para fazer a experiência de degustação deles. Eles testaram lá e para cada variedade de vinho que você for provar, você vai na vinícola viver essa experiência e eles vão servir em uma Riedel diferente. Por que isso? O Lucas, que é um dos proprietários da vinícola, esteve aqui, participou conosco dessa degustação. Eu até brinco com ele, digo que é o meu embaixador da Riedel, porque é onde ele vai, ele fala das taças, faz essa divulgação. Me convidou, inclusive, para a gente fazer um treinamento para a equipe dele lá na vinícola, para que eles pudessem passar isso também no atendimento. Mas o resumo da história é o seguinte, ele entendeu que a taça vai mudar a percepção do vinho dele na degustação com o cliente. Óbvio. Nessa taça aqui, o vinho dele tem uma percepção muito mais agradável e, por consequência, tem um valor percebido maior. Se ele utiliza a taça errada ou a mesma taça para todos os vinhos, ele pode estar dando um tiro no próprio pé. Então, aqui ele busca a excelência na degustação e valorização do produto dele da melhor maneira possível dentro de uma Riedel. E lembrando que o Rodrigo sempre disse desde o primeiro programa, não é o vinho que muda, o vinho tem a mesma qualidade. Se a gente for analisar quimicamente, é o mesmo produto. É o mesmo produto, a experiência que ele provoca que é provocada através da taça é que muda a tua percepção. Vale ressaltar, a gente falou nos programas anteriores, mas para quem está assistindo esse especificamente, esse processo é puramente físico. O que vai fazer essa diferença é onde a taça entrega o líquido na nossa boca. Cada taça tem um design, um formato diferente, vai entregar o líquido em um local diferente da boca e em quantidade diferente. É isso que faz a diferença na nossa degustação. Você que nos assiste, você sabia disso? Sabia que a taça influenciava? Sabia que é possível ajustar? E sabia também que tu pode ter um conjunto de taças que te atende em casa? Eu estou falando de residência, porque o restaurante e hotéis e casas de vinhos é outro tipo de cliente, número de taças. Mas em casa tu pode ter um conjunto que vai te atender. E tem uma bela dica do nosso sommelier aqui, Rodrigo, começa pelo vinho que tu gosta. Ajusta ele. A tua experiência com esse vinho e teus convidados vão ser muito melhor. Eu quero saber dessas experiências, estou esperando vocês comentarem para mim. Rodrigo, eu queria te convidar aqui para um brinde. Na taça correta. Na taça correta, na taça específica do Cabernet Sauvignon. Te agradecer o teu tempo, agradecer a Bocati, né, por nos proporcionar aqui e principalmente tu dividir com a gente o teu conhecimento com todos os nossos telespectadores aí. Eu quem agradeço pelo convite, pela oportunidade. A gente sabe que é um assunto difícil para falar assim na frente de uma câmera, porque o ideal é justamente ter essa vivência, essa experiência, porque muita gente pode não acreditar ou
desvalorizar isso que a gente faz aqui, mas a gente já falou, né? Nos próprios bastidores, a equipe provou e sentiu uma diferença absurda já no aroma, né? Exatamente. Então é algo que, para quem tiver a oportunidade de participar conosco, essa degustação a gente faz na loja, a gente faz essas experiências Riedel durante É só seguir lá na mídia social de vocês. Segue no nosso Instagram, a gente vai divulgar por lá e o convite está aberto para quem quiser participar conosco. Perfeito. Tintim, um brinde ao vinho brasileiro, um brinde ao Rodrigo aqui, dividindo conosco um conhecimento incrível. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Tintim.